Qual a origem do vírus zumbi em Marvel Zombies? Recentemente, a Disney Plus anunciou aí a nova série animada da Marvel chamada Marvel Zombies. E só pelo trailer de anúncio ali de Marvel Zombies, eu já fiquei hypado, doido pra assistir essa série. E olha só que não é a primeira vez que a Marvel traz aí, né, uma animação com zumbis. A gente teve aquele episódio meio que de Marvel Zombies ali em What If. E eu acho que vocês devem se recordar aí deste episódio. Porém, o envolvimento da Marvel com zumbis já não é de hoje, já é coisa aí, ó, antiga, lá do começo dos anos 2000. E eu, Malevogia, vou explicar pra vocês a origem do vírus zumbi aqui de Marvel Zombies, lá dos quadrinhos. Aproveita, já deixa aquele like no vídeo, um comentário e compartilha este vídeo com aquele seu amigo que quer saber também a origem do vírus zumbi, hein? Ah, e não se esquece de inscrever no canal. A gente tá chegando aí a quase 10 mil inscritos. E eu conto com você para bater essa meta, hein? Sem mais delongas, bora pro vídeo! A série Marvel Zombies foi criada lá no início dos anos 2000. E logo de cara, ela já foi um tremendo sucesso entre todos os fãs ali que liam as HQs da Marvel na época. E assim, a Marvel, ela nem botava muita fé que Marvel Zombies iria fazer algum sucesso ou que iria pra frente, né? Que os fãs fossem gostar tanto, né, disso daí. Não à toa que ela começou com uma pequena história ali dentro dos quadrinhos do Quarteto Fantástico do universo Ultimate. Mas depois eu explico a importância do Quarteto Fantástico dentro de Marvel Zombies. Agora vamos lá, direto para a origem do vírus zumbi. Basicamente, tudo começou quando o céu de Nova York ficou totalmente preto, nublado, cheio de raios, parecendo como se fosse uma tempestade. E do nada, do céu, caiu o Sentinela. Só que o Sentinela, ele já estava infectado com o vírus zumbi. Ah, Malevogia, mas como que o Sentinela se infectou? Aí é que tá. Não é explicado como ele se infectou. Mas o que é explicado é o porquê que ele caiu lá no centro de Nova York, que é explicado simplesmente pelo looping temporal de causalidade. Ou seja, aquilo ali é um marco no tempo que simplesmente é imutável, entendeu? Então ele fica fazendo aquele looping temporal. Mas calma lá que eu vou explicar ao longo do vídeo para vocês entenderem direitinho como é que foi esse looping temporal. Voltando ao Sentinela. O Sentinela, ele foi o paciente zero de Marvel Zombies, porque a partir dele que a infecção se alastrou. E logo após ele cair lá no centro de Nova York, os Vingadores foram os primeiros a chegar ali, né, para averiguar a situação, para ver o que estava acontecendo, né? E simplesmente o Sentinela já saiu mordendo, e a primeira vítima do Sentinela foi o Coronel América. Sim, pessoal, nesse universo aí não é Capitão América, e sim o Coronel América. E logo o Coronel América já infecta praticamente todos os Vingadores que estavam ali próximos dele. E nisso, o Coronel América, juntamente dos Vingadores zumbificados, eles vão atrás de zumbificar tanto os outros heróis como vilões, quanto pessoas comuns. E praticamente em 24 horas, eles quase que zumbificaram o planeta inteiro. Só para vocês terem uma noção de quão rápido que se alastrou esse vírus. E apesar de 99% da população da Terra ter sido zumbificada, ainda sobraram ali uns poucos sobreviventes, né? Só que aí o que acontece? O Fera dos X-Men, ele simplesmente usou o cérebro do Professor Xavier, né, aquela máquina, né, para encontrar os sobreviventes restantes, pois a fome dos zumbis era tão grande que eles necessitavam se alimentar de qualquer maneira. Ah, e uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é que esses zumbis aqui de Marvel Zombies, eles são completamente diferentes dos zumbis que a gente está acostumado por aí nos filmes, né? Que são geralmente aqueles zumbis ou lentos ou rápidos, porém ambos sem inteligência, somente movidos àquela fome por carne humana. Aqui é diferente. Os zumbis, eles são inteligentes. Eles ainda preservam a sua personalidade, modo de fala,
pensamento, só que é o seguinte, eles são altamente influenciados pela extrema fome. E essa fome faz com que eles percam o controle e simplesmente cometam atrocidades, pois essa fome deles nunca, jamais cessa. E aí eu tava pensando aqui, né? Com zumbis super poderosos e ainda por cima inteligentes, não é à toa que em 24 horas eles simplesmente zumbificaram quase todo o planeta, né? E assim, entre alguns dos poucos sobreviventes ali das primeiras 24 horas, né, desse surto zumbi de Marvel Zombies, estava o Quarteto Fantástico. E o Reed Richards, ele estava trabalhando incansavelmente procurando uma cura. Porém, ao longo do tempo, ele foi se seduzindo pela ideia de que aquelas criaturas, no caso o vírus zumbi, era o próximo passo da evolução humana. E acreditando nisso, o Reed Richards simplesmente contaminou a sua família do Quarteto Fantástico, transformando eles em zumbis também. E aí o que aconteceu? Eles ficaram muito furiosos e simplesmente morderam o Reed, também contaminando ele com o vírus zumbi, fazendo assim com que todo o Quarteto Fantástico se tornasse zumbificado. E além desse momento triste de Marvel Zombies, temos alguns outros momentos ali memoráveis, como por exemplo, o Peter Parker, sim, o Homem-Aranha. Ele acaba se transformando também em uma das criaturas zumbificadas. E aí a sua fome era tamanha, era extrema, que ele simplesmente acabou devorando a sua própria esposa Mary Jane e a tia May, fazendo com que esse fosse um dos momentos mais chocantes ali de Marvel Zombies. Outro momento que se tornou memorável ali em Marvel Zombies foi quando o Hank Pym, ele simplesmente aprisionou o Pantera Negra para ir se alimentando aos pouquinhos dos pedaços do Pantera Negra. Ele fez isso, né, como uma forma de sobrevivência, né? Porém, o que acontecia? Ele, dentro da sua mente, ele ficava lutando contra isso que ele estava fazendo. E o Pantera Negra simplesmente suplicava para ele acabar com a dor dele. Isso daí foi um momento tão triste que faz a gente pensar, né, que existem coisas muito piores do que a morte. E como eles já haviam transformado praticamente quase todo o planeta Terra em zumbis em praticamente 24 horas, o que aconteceu? O alimento deles estava escasso, estava simplesmente acabando, e a fome ficava cada vez mais forte nesses zumbis. E aí que eles começaram a pensar em maneiras de acabar com essa fome, né? Como que eles iriam encontrar mais alimento? E aí nisso, o Hank Pym, ele começou a pensar, né, em maneiras de cultivar seres humanos. Só que aí os zumbis, eles acharam esse método muito lento. E realmente, cultivar seres humanos leva ali um bom tempo. E eles estavam com muita fome, né? Então esse método era inviável. E agora, vamos voltar lá no Quarteto Fantástico Ultimate. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Então, o Reed Richards zumbi, ele cria um aparato científico no qual ele consegue se comunicar com outras dimensões, né, com outras realidades. E aí ele tenta se comunicar com o Reed Richards da versão Ultimate, né, do universo Marvel. E aí, se comunicando com o Reed do universo Ultimate, ele convenceu o Reed Richards a vir para o universo zumbi. Só que o Reed Richards do universo Ultimate, ele não sabia que aquela realidade estava toda zumbificada. E ele foi enganado pelo Reed Richards do universo zumbi. E aí o que acontece? Quando o Reed Richards ele chega no universo zumbi, ele dá de cara com o Quarteto Fantástico zumbificado. E aí, logicamente, né, o quarteto tenta ali devorar o Reed Richards do universo Ultimate. Porém, ele acaba sendo salvo pela pessoa mais improvável nesse momento, que simplesmente foi o Magneto. E aí nisso, o Quarteto Fantástico Zumbi viu a oportunidade perfeita para viajar para o universo do Quarteto Fantástico Ultimate. E eles acharam que indo para o universo Ultimate, que eles teriam comida infinita
e jamais passariam fome novamente. Chegando no universo Ultimate, eles se depararam com o Quarteto Fantástico daquela realidade, que simplesmente conseguiu aprisionar, né, o Quarteto Fantástico zumbi, derrotando eles. Enquanto isso, lá no universo zumbi, o Reed Richards do universo Ultimate, ele se perguntava do porquê que o Magneto estava ajudando ele e também porquê que o Magneto estava ajudando ali seres humanos, já que isso não era do feitio ali do Magneto. E aí nisso, o Magneto explica para ele que mesmo odiando os humanos, ele não podia simplesmente ficar de braços cruzados com aquilo que estava acontecendo, pois ele perdeu seus filhos, amigos, perdeu todo mundo. E ele viu que não tinha como, né? Ele tinha que se aliar com os humanos que tanto ele odiava, por uma questão ali de sobrevivência. E nisso, o Reed Richards explica para o Magneto que ele construiu, né, um portal interdimensional que possibilita a viagem, né, entre esses mundos, entre esses universos. E aí ele explica que eles têm que impedir, né, os zumbis de invadirem outros universos, pois se isso acontecer, aí acabou tudo, né, galera? Então o que acontece? O Reed Richards, juntamente com o Magneto, eles vão, né, aonde foi construído esse portal interdimensional para que eles possam destruir o portal. E eles tiveram sucesso na sua empreitada. Logicamente, o Magneto, ele teve a oportunidade de ir junto com o Reed Richards Ultimate para o universo dele. Só que ele ficou ali no universo zumbi para garantir, né, que a máquina fosse destruída e que ninguém usaria ela para viajar entre as dimensões. Então o Magneto acabou fazendo um grande sacrifício para salvar as outras realidades do multiverso da Marvel. E nisso, os zumbis da Marvel ficaram desesperados, pois eles pensaram que jamais iriam se alimentar de novo e iriam ficar sofrendo daquela fome eterna. E eles até consideraram ali se alimentar um dos outros, porém, eles acabaram descobrindo que o gosto da carne de um zumbi é terrivelmente ruim e podre para eles. E aí eles acabaram descartando essa opção. E nisso, quando já estavam com todas as esperanças perdidas, eis que surge no céu o Surfista Prateado. E o Surfista Prateado veio anunciar a vinda de seu mestre Galactus, né? Dizendo que o Galactus iria ali se alimentar do planeta Terra. E os zumbis, de tanta fome que eles estavam, eles simplesmente não pensaram duas vezes e devoraram o Surfista Prateado rapidinho. E ao se alimentar do Surfista Prateado, eles conseguiram adquirir parte de seus poderes cósmicos, deixando assim esses zumbis mais poderosos ainda do que eles já eram. E nisso eles pensaram, já que o Galactus está vindo, vamos se alimentar dele. E aí, quando o Galactus chegou na Terra, eles já haviam criado ali um dispositivo, né? Meio que para inutilizar o Galactus, e eles se alimentaram do Galactus. E, obviamente, absorveram também os poderes do Galactus, se tornando muito mais poderosos ainda do que eles já eram. E aí os zumbis da Marvel viajaram pela galáxia e pelo cosmo, simplesmente se alimentando de tudo e todos que eles encontravam nos incontáveis planetas que haviam ali. E depois de simplesmente extinguir a vida naquele universo, eles começaram a tocar o tecido da realidade. E aí simplesmente o Vigia, sim, meus queridos, o grande Vigia, ele teve que intervir naquela situação. E o único jeito que ele encontrou de intervir naquela situação, fazendo com que o vírus zumbi ficasse aprisionado naquele universo, foi causando o looping de causalidade lá do Sentinela, fazendo com que ele fosse o paciente zero, fazendo ele retornar no passado, e assim fazendo aquele looping infinito do vírus zumbi naquele universo. E aí, logicamente, deixou os outros universos seguros. Mas aquele universo da Marvel simplesmente foi totalmente zumbificado de novo, e de novo, e de novo, no looping eterno. E essa daqui foi a origem, né, do vírus zumbi no universo de Marvel Zombies. E, logicamente, também contei aí um pouco do primeiro arco de história de Marvel Zombies, só para vocês terem uma noção de como essa série é muito legal.
E lógico que vieram aí depois alguns crossovers, né, principalmente aí com Evil Dead, e também veio outras séries de Marvel Zombies. Mas essa primeira aí, eu digo pra vocês que foi muito marcante e muito legal. E agora eu quero saber aí de você. Se você tá vendo ou já viu Marvel Zombies, o que você tá achando da série? Porque eu provavelmente devo estar gostando, né? Mas diz aí pra gente nos comentários, pessoal. E se você ficou até aqui no vídeo, aproveita, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, um comentário aqui no vídeo e compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo ou amiga que gosta aí de curiosidades nerds. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e falou!